tu contasse um pouco, assim, como é que foi a tua vocação. Tu é da Comunidade Missionária Providência Santíssima, tu é paulista, né? Fala um pouquinho para nós, então. Bom, então, eu acho que é sempre uma curiosidade, né? Saber na vida do padre, não da vida em si, mas de como começou. Eu vejo que a minha vocação, ela não é uma vocação nascente, né? Eu não nasci querendo ser padre, eu não tive uma infância pensando no ministério, né? Eu posso dizer que eu fui um adolescente, uma criança comum, né? Como todas as outras. Tive minha época, minha infância de criança, de brincadeiras, minha juventude também na escola, na minha adolescência. E eu sempre fui católico, né? De família católica, mas não tão praticante. Então, eu sou da cidade de Tambaú, né? No estado de São Paulo, do interior mesmo, bem do interior, na divisa lá com Minas já. E eu era da roça. Então, eu era o menininho da roça, né? Que tinha lá a fé passada pelos pais, mas não era algo tão assíduo na igreja, né? Sabia quem é Deus, sabia de Nossa Senhora, mas não era uma fé praticante, né? Do cotidiano. Então, como alguns, né? Fui para a escola, estudei, e na escola, então, eu tive uma experiência, aquelas paquera, né, de adolescente, com uma guria que, assim, Deus permitiu que era muito de igreja, né? Na época ela coordenava até o grupo de jovens. Então, dali, então, eu comecei a minha experiência mesmo de uma participação maior na igreja. Então, foi algo muito importante, porque comecei a minha fé através de um jovem, de um adolescente saudável, como tantos outros que nós temos, né? Uma pausa só dentro da minha história, eu vejo assim que a gente tem que saber tratar a vocação não como algo assustador, né? Sem dúvida, sem dúvida. A vocação não é para assustar, seja ela de sacerdote, de consagrado, de casado. Eu vejo que a vocação ela tem que ser algo natural e a vivência tem que ser, o processo tem que ser natural. Às vezes se pensa em vocação, já se assusta, né? A gente pensa na renúncia, a gente pensa no lado difícil, a gente pensa naquilo que vai ser difícil de lidar. E nem sempre é assim quando se age de uma forma natural. Então foi aí, tive minhas experiências na igreja, comecei lá no grupo de adolescente, grupo de jovem, as participações das missas, né? Aí comecei de fato a me aprofundar mesmo em quem é Jesus, né? Nas experiências. E eu me recordo que um dia, eu ainda nessa paquera, né? Eu sentado numa missa, participando na igreja, era tempo comum, eu me lembro, que eu olhei para o padre... Isso na sua cidade natal? Na minha cidade natal. Eu olhei para o padre, que hoje é da minha comunidade também, né? E no mesmo instante eu fechei o olho e eu me vi vestido com a casula verde. E eu achei aquilo lá algo errado, não sei lá, né? Pra que eu tô pensando nisso? Eu nunca pensei em ser padre. E várias vezes eu fechava o olho e me via e aquilo começou meio que me incomodar, né? E eu comentei com ela, falei, eu tô fechando o olho, tô me vendo de casula. E eu lembro que ela falou assim, ai, Deus que me livre. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com o padre. É o padre Maurício, né? E falei, padre, engraçado que eu fechei meu olho e me vi de casula. O que será que tá acontecendo? E o padre, muito sábio, né? Porque Deus sabe quem coloca na nossa vida. Ele falou assim, filho, vamos rezar e vamos caminhar. Não se preocupa com isso agora. Mas lógico que eu acredito hoje, né, que o padre ele sabia, já entendia, né? Então, comecei a ser atendido, a direção espiritual é muito importante, né? Eu vejo que todo cristão tem que ter o seu confessor e o seu diretor espiritual, né? Na igreja ninguém caminha sozinho. E ele começou a me direcionar, tudo, e aí foi um processo, né? Um processo não tão longo, né? Praticamente 1 ano e meio, mais ou menos. E eu ainda com a minha paquera, né? Porque no começo eu lutava muito. Isso não é para mim. Porque eu amo família, eu amo criança. Eu sempre sonhava em algo simples. Eu sempre conto no meu testemunho
que o meu sonho era entrar numa igreja de mão dada com a minha esposa, com meu filho, pôr minha carteira no banco e a chave do carro para participar da missa. Uma construção de família, simples, comum. Sim. Né? Então, eu relutei e eu acreditava que não era vocação para mim. Porque eu tinha esse pensamento. Ser padre é algo muito difícil. Ser padre tem que ter muita renúncia. Ser padre é algo que nem todos... Então, assim, eu fui permitindo essa desconstrução de sacerdote, né? E eu fui percebendo que não era nada disso. Que poderia ser diferente, né? Então, o padre foi me atendendo e aí eu fui conhecendo, né? A minha cidade é Tambaú, como eu disse. Do lado da minha cidade tem uma cidade chamada Mococa, que hoje, né, é a casa-mãe da nossa comunidade missionária Providência Santíssima. E essa menina que eu comecei a minha história, né, ela ia muito no convento, na comunidade. Então, a gente, no período das férias, né, os adolescentes, os jovens, a gente hoje dá o nome de vocacionados, né, sempre ia nesse convento passar as férias, né. Então, eu comecei a ir com ela. E aquilo me encantava, a vida comunitária, a vida consagrada, a beleza da vida consagrada, né? A alegria, como diz o Papa Francisco, onde tem um consagrado, ali tem alegria. E eu via essa alegria na comunidade. Então foi algo que começou a me cativar, foi algo que começou a me puxar mesmo. E quando eu percebi, eu já estava dentro, né? Então aquilo foi me cativando, foi me chamando. E aí até que um dia eu decidi que eu não podia ser só feliz. Porque o namoro, ele me deixava feliz. Eu queria mais. Mais do que ser feliz, eu queria ser realizado. E o namoro já não me completava. Então, foi onde eu fiz uma experiência, né, vocacional. Entrei para a comunidade e começou a minha história, né? Ali fiz o meu período missionário, que a gente chama de estudos, de conhecimentos. Fiz as minhas faculdades, né, de filosofia e teologia. Em 2018, eu me ordenei diácono da igreja, né, que é o primeiro grau da ordem. Fiz 2 anos e meio de diaconato, né, de experiência lá em Belém do Pará. E depois me ordenei no meio da pandemia, né, em 2020, me ordenei na cidade de Mococa, presbítero. Algo interessante, né? Eu digo que a gente não pode ter medo da vocação. Por quê? O fato de eu ter deixado essa menina para ir para o convento não foi uma ruptura de ligação que a gente tinha, porque ela também era uma amiga muito grande, né? E eu sempre conto que antes de eu ordenar como diácono, ela já tinha tido a experiência do namoro com outra pessoa e ela me convidou para fazer o casamento dela. Então, eu voltei na minha cidade, uma semana antes de ordenar padre. Eu fiz o casamento dela, participei e depois fui e ordenei padre. Então, eu sou muito grato a Deus a isso, né? Porque eu não tive medo do namoro, que é uma vocação, e não tive medo de entrar e dar o sim para a minha vocação. Que a gente brinca, ela é muito minha amiga hoje, sempre foi, né? Eu digo que foi um encontro de 2 vocações, né? E Deus precisou deixar uma experiência primeiro para ter um encontro, né? Então, hoje, muito mais do que ser feliz como padre, eu sou realizado, né? Vamos conversar mais sobre isso, padre. Guarda um pouquinho aí da história para a gente conversar ao longo do programa. Como o senhor falou da questão da alegria, da realização, nós convidamos para testemunhar aqui no nosso programa vários dos nossos sacerdotes, falando de diferentes aspectos da vida sacerdotal. E agora nós vamos ouvir o padre Francisco Ledur, que vai nos contar um pouco das suas alegrias vividas em seu sacerdócio.